Boa noite, sejam todos bem-vindos à IAPVH. É uma comunidade relacional. Aqui a gente se relaciona com Deus, o Pai do céu. Aqui também nos relacionamos com Cristo, aquele que nos salvou. Nos relacionamos com o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador. Entendemos que a partir do momento que nós nos relacionamos com Deus, com Cristo, o Espírito Santo habitando entre nós, nos relacionamos uns com os outros. Não é à toa que a frase que está debaixo do nosso logo, não está nesse, mas depois vocês podem ver ali fora. É uma família que em Cristo acolhe, porque entendemos que é com a base de relacionamentos que a gente, juntos, chegaremos aos céus. Esse é o nosso grande objetivo como comunidade cristã. Ao longo desse mês nós estamos pensando e refletindo a respeito de uma série muito especial, muito importante para nós, chamada Deserto, Deus Perto. Deserto é um momento que talvez seja um momento muito difícil. O deserto ele é marcado por algumas coisas. Ele é marcado por isolamento. O deserto ele é marcado por... Geralmente me sinto muito só no deserto. E aí eu falo dos nossos desertos pessoais, dos nossos desertos emocionais. A gente se sente completamente desamparado. As pessoas elas não alcançam as nossas dores. O deserto também é marcado por perigos. Os perigos do deserto são animais peçonhentos, é uma alta variação de temperatura, é um lugar inóspito para viver. Os nossos desertos são marcados por perigos. Nós temos os perigos da vida, que aparecem e podem nos tentar e fazer mal para nós, como por exemplo, o álcool, ele pode ser uma boa saída, aparentemente, para o deserto, quando na verdade é um perigo muito grande. O deserto ele pode ser um lugar inóspito, porque eu acho que se eu fizer algo, eu posso solucionar o meu deserto, e na verdade eu posso estar prejudicando, como por exemplo, olha, se eu fazer uma grande viagem pelo mundo, eu tenho dinheiro, faço isso, aí eu vou viajar o mundo inteiro, mas o deserto está lá dentro, e a viagem pode se tornar um grande problema para mim. O deserto é um momento difícil para quem entra, para quem vive nele, e nós entramos de diversas maneiras. Na semana passada nós entendemos que o deserto pode ser um caminho de Deus para nós. Ele serve para que nós possamos aprender sobre Deus, aprender a se relacionar com Ele, mas também pode servir para a gente aprender a depender dEle, como foi o caso do domingo passado. A gente falou sobre o profeta Elias, que dependia de um riacho e de corvos que vinham trazer comida para ele milagrosamente. Ontem a gente entendeu que eu entro solitariamente, eu fico na presença de Deus, eu para aprender a me relacionar com Deus. O pastor Tony fala uma coisa muito importante, é no deserto que eu me relaciono com Deus. É lá, sem barulho, sem nada, sem distração. Mas tem uma forma de entrar no deserto? Que é quando a gente entra com as próprias pernas, porque a gente optou em entrar no deserto. E eu queria pensar com vocês nessa noite, é quando os nossos problemas nos colocam dentro de um deserto. Isso acontece com todos. Ninguém está, como diz assim, vacinado para isso, não tem vacina para isso. Por isso que eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Reis, acesse sua Bíblia, abra sua Bíblia, em 1 Reis, no capítulo 19, vamos continuar com a história de Elias, que a gente começou na semana passada, no domingo. Na semana passada a gente viu Elias indo para o riacho de Querite, lá Deus manteve ele de uma maneira incrível. Hoje, a gente vai de novo olhar Elias e de novo ele entrando no deserto. E aqui eu quero ler com vocês, vamos fazer uma leitura razoavelmente grande, por isso que eu pedi para você abrir, para a gente entender todo esse contexto. Vamos começar do versículo 1 e eu vou ler aqui até o versículo 14. Vamos ler 14 versículos. Vamos lá. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fazer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo morte.
Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça estava um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio o vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: o que está fazendo? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram seus altares e mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Até aí, por enquanto. A gente tem aqui um episódio que é muito interessante. Se a gente volta alguns capítulos para trás, a gente vai ver um episódio que é muito interessante, no capítulo anterior. O povo naquele momento ele estava vivendo vamos dizer assim, uma dualidade em termos de adoração. Você tinha Deus e o representante de Deus era Elias, mas o povo conhecia Deus porque fazia parte da história do povo. Afinal de contas, a nação só existia porque Deus tinha feito eles uma nação. No entanto, Acabe, ele casa com uma mulher que é uma sacerdotisa de Baal, uma divindade cananita, um deus cananita. É o deus da colheita, é o deus da chuva. E a adoração a Baal era uma coisa que Deus repudiava, porque Baal, a adoração que era feita a ele através de prostituição sagrada. Então, além de outras coisas, e Deus repudiava esse tipo de coisa. O fato é que Elias, em nome de Deus, ele vai lá, como a gente falou na semana passada, aparece, ele fala assim para o Acabe: olha, é o seguinte, não vai, enquanto Deus, pela minha palavra, pela minha palavra Deus não vai deixar chover nessa terra até que eu fale de novo. E de fato teve seca durante 3 anos. É aí que Elias vai lá para o riacho de Querite. Quando Elias volta desse riacho de Querite, porque Deus manda ele sair de lá, ele vai fazer lá para Sunem, vai conhecer a mulher sunamita, enfim, tem toda uma história. Ele vai ter um momento que ele vai desafiar os profetas de Baal, 450 profetas de Baal. Ele vai falar assim: vamos agora ver quem é Deus de verdade nessa história toda. Porque havia essa disputa. E é o seguinte: o Deus que responder, a gente vai fazer um altar, vai fazer um sacrifício para esse Deus, porque ambas as divindades acreditavam que aceitavam isso. Ele fala assim: olha, vamos erguer o altar. E o Deus que responder fogo do céu é o Deus verdadeiro. Puxa, não tinha teste melhor. Aí não tinha um segredo. Topado. Então vocês começam. E os 450 profetas de Baal passaram um dia inteiro diante do altar de sacrifício dele, pedindo para que o Deus dele viesse com fogo do céu. Evidentemente, Baal não é Deus. É um ídolo pagão. E não aconteceu nada. Nada aconteceu. Acabou, passou o dia e nada aconteceu. Chegou a vez de Elias. Elias, ele não só tinha um sacrifício, mas ele pede para que se molhasse todo aquele sacrifício, encharcasse com água. E Elias, ele vai lá, faz uma simples oração ao Senhor. E Deus responde, e cai fogo do céu. Consome, inclusive, não só o sacrifício, mas o altar também. Tudo pega fogo. Incontestavelmente, Deus era o Senhor. O povo começa a falar que Deus era o Senhor. E aí o povo avança para cima dos 450 profetas de Baal, Elias junto, porque Elias era um cara muito da pá virada. E ele lidera uma matança desses 450 profetas de Baal. Fala: nossa, que coisa terrível, matança.
precisava arrancar isso do meio do povo. Aqueles 450 profetas de Baal não iam nunca se converter a Deus, assim como Jezabel não se converte. Precisava extirpar aquilo do meio do povo. E Elias lidera esse negócio, é feito justiça. Imagina isso chegando então no ouvido da Jezabel. O Acabe, ele vai falar isso para a esposa dele, porque como você viu aqui no primeiro versículo, é ele que fala para a esposa. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado aqueles profetas à espada. Essa era a fama agora de Elias, o cara que a matou todo. E 450 profetas de Baal, gente, quer dizer, ele matou quase todos os sacerdotes de Baal que havia. Não tinha muito, não. Elias, ele acaba com o culto a Baal numa espadada, de um jeito muito chocante, mas é o que ele faz. E aí, eu estou vendo essa cena aqui, e a gente fala assim, puxa, Elias é um cara e tanto, porque é o cara que levanta, põe o dedo na cara do rei, é o cara que vai para o riacho de Querite, é o cara que é alimentado por corvo, é o cara que tem a fé em cima e vai lá e peita 450 profetas, e fogo cai do céu. A gente começa então a idealizar Elias, fala, Elias é um cara que eu quero ser igual. Eu nunca vou chegar no pé de Elias. A gente tende a fazer isso quando a gente admira muito. E não tem como não admirar Elias. É incrível. A palavra de Deus está falando isso, é verdade. Tiago, lá em 5,17, ele fala assim, Elias era humano como nós. Mas por que Tiago vai falar isso? Porque o que vai acontecer agora no capítulo 19? Elias, ele estava vivendo lá no alto, depois de um momento incrível com Deus. Fogo caiu do céu. Vamos dizer assim, não tem, acho que, momento mais forte que você sinta a presença de Deus do que isso. Você testemunha o poder de Deus de uma maneira incrível. Só que, rapidamente, ele está lá em cima, ele cai. Do jeito que ele está no ápice, ele vai lá para baixo. Se você ler o texto comigo, você vê o versículo 2, a Jezabel falando o seguinte, olha, eu vou mandar te matar. Então, eu começo a tirar algumas lições desse texto, olhando para Elias, olhando para essa situação e olhando para a gente agora. E a primeira lição que eu vou tirar desse texto é que os nossos problemas, muitas vezes, nos levam para longe. Vamos ver o que a Jezabel faz. A Jezabel fala lá no versículo 2, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Em versículo 3 eu vi uma informação, Elias teve medo. Mas você fala assim, puxa, qual é o problema de Elias? Elias é o cara que foi lá e matou 450 profetas de Baal. Elias não teve medo de desafiar para cair fogo do céu. Mas Elias, o texto está falando que Elias teve medo. É claro que a ameaça de Elias foi verdadeira. Não foi uma bravata. Não foi uma fala de efeito de Jezabel. Jezabel ia matar ele mesmo. Jezabel, ela tinha essa índole. É claro que qualquer pessoa ameaçada, ela vai querer fugir, ela tem medo. Preservar a vida é uma coisa que a gente tenta fazer, faz parte do nosso DNA, isso vem de fábrica, a gente não se arrisca desnecessariamente, se a gente faz isso a gente tem um problema. É natural ter medo frente a uma ameaça, mas parece que Elias tem alguma coisa diferente nele. Parece que nessa hora alguma coisa muda nele. Elias, a gente vai continuar lendo o texto aqui, ele teve medo e fugiu para salvar a vida. E aí no versículo 4 ele fala o seguinte, ele entrou no deserto. O que tem de diferente desse deserto, do deserto que a gente viu na semana passada, lá no capítulo 17? No capítulo 17, vem o seguinte, então Deus falou para Elias, levanta e vai para o riacho de Querite. Quem mandou Elias ir para o deserto na semana passada? Foi Deus. E aí a gente vê que a dependência de Elias, aquela história bonita, é uma história de alguém que escuta a Deus e obedece a Deus o tempo todo, só faz o que Deus manda. Só que nessa vez, não foi bem isso que aconteceu. Durante 3 anos, Elias não tinha tomado qualquer atitude sem ter ouvido a voz de Deus, mas dessa vez, Elias dá o jeito dele. Ele vai para o deserto quando Deus não falou nada para ele. Deus não falou para ele ir para o deserto. Deus não falou nada. Ele vai por conta própria. Ele entra por opção.
é a solução que ele tem frente à ameaça que ele recebe. Diante dessa ameaça, vem medo, parece que dá uma tela azul na cabeça de Elias, e Elias entra no deserto. Diante dos problemas, parece que a gente tem uma dificuldade muito grande de, às vezes, lembrar aquilo que Deus faz por nós, daquilo que Deus é. Aqui, acredito que quase todos têm uma experiência com Deus, marcante. Uma experiência onde Deus operou na sua vida de uma maneira incrível, sobrenatural, de uma maneira aqui particular, de uma maneira incontestável. Eu acredito que quase todos têm essa experiência. Mas diante das nossas dificuldades, dos grandes problemas, porque de fato isso era um grande problema, Jezabel queria matar Elias. Mas diante desse problema, de problemas como esse, a gente parece que dá uma tela azul. E a gente tenta dar o nosso jeito, só que o nosso jeito aqui não é pegar uma espada e ir para Jezabel, porque talvez, se acontecesse isso aqui no texto bíblico, então Elias foi lá, pegou uma espada e foi para cima da Jezabel, você fala, beleza, o cara já tinha matado 450, porque era mais um na lista dele, né? Beleza, fechou. Não, Elias, o corajoso, ele tem um comportamento completamente oposto ao que ele tem. E muitas vezes nós somos tão fervorosos, espirituais, somos tão confiantes, que diante das nossas dificuldades, a nossa atitude não é intensificar a nossa fé, é oposta. Parece que nós desacreditamos completamente em Deus, que Ele é capaz de fazer qualquer coisa por nós. Elias tem uma atitude oposta daquele que teve até então, ele tem medo. O homem de coragem, do capítulo 18, é o homem que tem medo no capítulo 19. E o tempo aqui é curto mesmo, o tempo aqui é sequência, não tem dias de diferença nem nada, o tempo é isso. É de uma hora para outra, vira a chave de Elias. De uma hora para outra, vira a nossa chave. E nos colocamos no deserto. Fugimos, porque a gente não quer enfrentar. Podemos não ser ameaçados de morte, mas os nossos desertos muitas vezes são porque eu fui desprezado. E eu não gostei disso. Não achei legal. Porque não é a esposa que eu queria. E eu fujo. Não é a vida que eu queria, não é o trabalho que eu queria, eu fujo. Enfim, posso falar qualquer tipo de deserto aqui. O problema aqui não é o deserto, o problema aqui é a atitude que eu tenho frente à dificuldade. Ao invés de eu ter coragem, eu fujo. Eu que escuto a Deus, eu que falo assim, Deus está em todo lugar, eu tomo uma atitude por conta própria. Elias permitiu que o medo o dominasse. Será que Deus, o que fez cair do fogo do céu, não protegeria Elias, gente? Será que frente a essa ameaça de Jezabel, se Deus fez cair fogo do céu, será que Deus não protegeria Elias? Será que Deus dessa vez iria falhar? Será que aquela ação de Deus ali foi única, ela não se repete mais? Deus agiu uma única vez na vida de Elias. E Deus não agiria mais, parece que Deus tem é o gênio da lâmpada. E aí nós temos um problema muito sério, porque nós temos a tendência de confundir Deus com o gênio da lâmpada, em muitos aspectos. A gente acha que Deus ele vai aparecer na nossa frente e vai dar 3 desejos no nosso coração. Eu quero ficar rico, eu quero ter um super carro, eu quero ser igual ao super-homem. Não faz nem sentido isso. E isso é um ponto que é uma armadilha, porque o homem nunca se satisfaz com os 3 pedidos que ele tem. A gente quer driblar o gênio e falar assim, o meu terceiro pedido é ter pedidos infinitos, porque a gente quer driblar essa verdade. Mas a gente trata Deus como isso, dessa forma. Só que aqui, parece que Elias tinha 3 pedidos ou um pedido para fazer. E a gente limita Deus a uma única ação da nossa vida como o gênio da lâmpada. Gênio da lâmpada não existe, assim como Deus não age uma única vez. Elias não estava fazendo o trabalho dele. Elias, afinal de contas, estava fazendo aquilo que Deus mandou. Mas mesmo sendo convicto naquilo que Deus mandou, ele teve medo. E por algum momento ele esqueceu que Deus poderia salvá-lo. Será que ele esqueceu que Deus cuidou dele no deserto anterior? Vamos lembrar do domingo passado? Elias foi alimentado por um bom tempo com um corvo que trazia pão e carne na boca. De uma maneira milagrosa que a gente não faz a menor ideia de onde vem se põe essa carne. Elias era mantido por Deus. Mas Elias teve medo e falou, vou fugir.
Esquecemos que somos mantidos por Deus. Esquecemos que Deus sustenta a gente. Esquecemos os pequenos milagres diários da nossa vida. E a gente toma o nosso jeito e a gente foge. Ele vai para o deserto por conta própria, porque parece que o deserto é o lugar mais fácil. O deserto é o esconderijo. É o lugar que, teoricamente, eu estou lá me protegendo, porque eu estou sozinho. Eu prefiro ficar sozinho do que encarar. Eu prefiro ficar sozinho lá do que vai que alguém me encontre. Lá não tem ninguém para me confrontar no deserto. Lá ninguém vai me encarar de frente. E lá talvez, quem sabe, possa ter uma solução definitiva, porque quem sabe eu não posso me acostumar a viver no deserto. O deserto é o lugar do desespero. Onde eu me coloco lá, o deserto vira o desespero. Diante dos nossos desertos nos isolamos. E nos isolamos literalmente. E aqui não é metafórica não, aqui não é só por dentro. Nos isolamos mesmo. Paramos de conviver com as pessoas. Nos trancafiamos dentro de casa, dentro dos nossos quartos. Evitamos. Diante dos nossos problemas, o primeiro lugar que eu deixo de vir muitas vezes é na igreja, como Elias. Se tem um lugar que Elias devia estar, era dentro na presença do Senhor, mas Elias vai para longe. Diante das nossas dificuldades, as ameaças da vida, o primeiro lugar que a gente foge é da igreja. A gente foge da oração, a gente foge de Deus. É o primeiro lugar. Não vou. Por que eu não vou? Porque eu estou mal. Mas não é essa a ideia? Se eu estou mal, eu vou na igreja? Não, eu estou mal, não vou na igreja. Eu estou ruim. Eu estou com medo. Eu não vou na igreja. Estou com os problemas, eu não vou na igreja. Elias, ele faz isso. E nós fazemos a mesma coisa que Elias. Nos isolamos, nos fechamos, não queremos conversa, não respondemos mais o WhatsApp de ninguém, não interagimos com mais ninguém, não interagimos com a nossa família. Eu entro em casa, eu fico isolado, marido, vou lá, como, sento, vejo TV, durmo, não falo com minha esposa, não falo com os meus filhos, porque eu não quero papo. Me isolo completamente, porque eu estou com os meus problemas me mandaram para o deserto, e eu estou dando o meu jeito é fugir deles. O meu jeito é fugir dos problemas. Tem uma outra lição que eu tiro desse texto, que além de me levar para longe dos meus problemas, eles não me deixam ver as coisas boas. Versículo 4 vai mostrar para a gente que ele chegou a um pé de giesta. Giesta é um tipo de um arbusto um pouco maior, que ele serve para ser combustível para fogueira. Então, mas ele tem umas folhas meio longas, dá para fazer uma sombrinha mais ou menos, mas não é uma sombra lá, grande coisa, não é uma árvore gigante, é um arbustinho. Mas no deserto, né, quem tem meio arbusto tem alguma coisa. Então ele chegou ao pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Ele fala assim: já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Elias, ele tem um momento que ele fala assim: não vejo mais sentido em viver. É isso, Elias não via mais sentido na vida dele. O interessante disso é que a gente vê Elias num colapso emocional total. Ele já não tinha mais controle. Ele vai deitar nessa sombra desse deserto e aí ele vai fazer o quê? Ele vai orar, mas ele ora errado, ele pede a morte. Não adianta orar se você não sabe como que você vai orar. Só oração por oração, não é nada. Porque o que Elias faz aqui, ele usa oração para pedir a morte. É o que Elias está fazendo aqui. Ele estava exausto, ele tinha pedido a vontade de viver, ele estava em colapso, estava deprimido com a sua vida, ele estava deprimido com o seu chamado, ele estava sendo de uma certa maneira controlado por uma autopiedade. Senhor, e aí ia falar aqui dele, já vivi o bastante, tá bom. Senhor, já vivi o que tinha que viver, já experimentei da vida o que tinha que experimentar, já cumpri a minha missão, estou jogando a toalha. É o que Elias está fazendo aqui. Elias, ele se isola de tudo para morrer. Falou: Senhor, acabou, deu. A gente faz igual a Elias. Para mim aqui já deu, não dá mais. Essa família já deu para mim. Já vivi tudo que tinha que viver com essa família. Eu já vivi tudo que tinha que viver com essa comunidade cristã.
Eu já vivi tudo que tinha que ver com o meu trabalho, com o meu marido, com a minha esposa. Já deu. Elias faz a mesma coisa. Eu já vivi demais. Eu já fiz muita coisa. E aí ele vai falar uma coisa, eu não sou melhor do que os meus antepassados. E aí tem um pontinho que é muito interessante. Ele tem uma expectativa dele mesmo, nessa parte, que ele fala assim, olha, eu não consegui ser melhor do que aqueles que vieram antes de mim. Antepassados aqui não são os pais dele, são os profetas que vêm antes dele. Eu não sou melhor do que aqueles que já vieram antes de mim. Eu não tenho sucesso. Só que, e aí ele entra em colapso, porque ele fala assim, puxa, minha expectativa em relação a mim mesmo falhou. Só que, quando eu olho o texto a respeito de Elias, de nenhum momento vejo Deus pedindo para ele ser melhor do que os antepassados dele. Deus em nenhum momento pede isso para ele. Quem coloca isso para ele mesmo? Deus apenas dá a palavra dele, falar isso, falar aquilo, faz isso, faz aquilo. Deus não fala para ele ser o cara. E aqui tem um lance muito importante para a gente, porque assim, Elias, ele estava deprimido, porque ele achava que ele não alcançou a expectativa dele. E muitas vezes nós nos enfiamos nos nossos desertos porque não atingimos as nossas expectativas. Vou dar um exemplo para vocês. Fui convidado de alguma maneira para vir aqui um dia pregar, por exemplo. E nas minhas expectativas eu vou pregar melhor que os pastores da igreja, porque eu vou arrasar essa mensagem. Eu vou lá, prego, a igreja vem, como toda uma igreja normal faz. Ninguém falou de grandes elogios efusivos. Vai falar, Senhor, meu Deus, já vi bastante, não fui melhor do que aqueles que já pregam, tira a minha vida. Tem gente que faz isso, só não fala para tirar a vida, mas se isola no deserto. Isso é um exemplo, mas pode colocar para qualquer lugar. Eu falei da mensagem que é onde eu estou. Podia ser música, podia ser recepção, podia ser no seu trabalho, podia ser na sua casa, podia ser no... Senhor, eu não sou, eu tenho 30 anos e ainda não fiquei rico, Senhor. Não sou, mas Deus nunca falou para você ficar rico. Só que eu tenho uma expectativa de mim mesmo, às vezes muito lá em cima. Eu acho que eu sou muito bom e sou muito mal aproveitado pela empresa, pela família, pela igreja, por Deus. Deus não sabe da minha capacidade toda. Deus também, viu, eu vou te contar, podia ser melhor. O RH de Deus está meio bagunçado. Mas Elias, o problema dele aqui é o olhar dele com ele mesmo. É um olhar de autopiedade. A sensação de fracasso. Esse é o ponto que leva ele para o deserto. Ele sentiu um fracasso quando Jezabel ameaça ele. Porque na cabeça de Elias, e a gente vai ver depois, pela fala dele mais para frente, ele entendeu que teria que acontecer uma coisa incrível com aqueles 450 profetas que caem fogo do céu e tudo mais. Entre as coisas, os israelitas entenderem que Deus é o Senhor e talvez uma rebelião tirar Acabe e Jezabel do poder. A gente vai ver no texto que é o que ele queria, mais ou menos. Mas não foi o que aconteceu, porque pela própria reclamação que ele faz depois. Os meus problemas não me deixam ver coisas boas, como o anjo que me toca e fala, aqui tem comida para você, come e bebe. Deus, mesmo assim, nos nossos desertos, Ele manda a provisão. No deserto que eu me enfiei, no deserto que eu me joguei, no deserto que eu fui por conta própria, o anjo aparece, toca Elias e fala assim, come, bebe. Elias está tão perdido dentro dele mesmo, que ele não registra esse negócio. Ele come, bebe e volta a dormir. Então aí tem gente pensando assim, né? Beleza. Então, quando eu almoço de sábado, domingo, e vou dormir depois, é bíblico, né? Não, não é isso. Depois ele vai levantar e vai caminhar 40 dias, tá? Pode dormir, mas não é bíblico, não. Ele não registra o que está acontecendo. Ele não tem essa noção do sobrenatural. É uma coisa incrível esse cuidado. Gente, apareceu um pão na brasa, maravilhoso, e água. Ele não tinha levado nada disso. Deus dá para ele, mas ele não registra. Ele não tem essa noção. Eu sei que Elias come.
come de novo. E o anjo fala, vai embora, que você aí tem uma caminhada muito longa, você precisa andar muito. De que ele entra no deserto até chegar no Monte Horebe, a distância mais ou menos, Berseba ali de Judá, é 400 quilômetros, ele anda 40 dias e 40 noites. É muita coisa para ele andar, é muita coisa para ele pensar, é muita coisa para ele refletir. É um tempo que talvez ele precisasse pensar um pouco mais da vida dele, é um tempo de maturidade, é um tempo dele pensar em coisas do que era a vida dele, qual foi o chamado dele. É um tempo muito grande. É um tempo grande para tratamento. Mas aí no versículo 9, ali entrou numa caverna. Ele dá uma escondida numa caverna, passa a noite, vem Deus e fala com ele, pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? Elias, ele responde no versículo 10, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram o teu altar e somantaram os seus profetas à espada, sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar. Parece que o tempo não resolve a vida de Elias. Elias, ele consegue andar 40 dias e 40 noites e ficar com aquele problema do fracasso na cabeça. Então, a lição que eu tiro daí é que tempo não resolve o problema não. Dá tempo para ele que ele vai melhorar. Não, não vai. Elias teve 40 dias e 40 noites sozinho, caminhando no deserto, não resolveu a cabeça dele. Ele chega na caverna com a mesma cabeça que ele tinha levantado da comidinha que o anjo preparou para ele. A mesma sensação de fracasso, ainda querendo morte, ainda falando assim, eu não sou melhor que os meus pais. A reclamação está no mesmo tom. Tempo não resolve o problema. Nunca resolveu. Elias mostra isso para a gente. Se o meu coração estiver mal focado, meus problemas não são resolvidos. O tempo só vai piorar os meus problemas, porque a reclamação dele aqui piorou. Antes ele falava assim, Senhor, já vivi bastante, não sou melhor que os meus antepassados. Ponto, acabava aí. Agora ele melhorou essa reclamação, ele elaborou bem essa reclamação. É engraçado que a caverna é o lugar de refúgio dele. Além de estar no deserto, Elias entra numa caverna. Ele se esconde dentro do esconderijo. Se enfia, não quer contato, ali ele passa a noite, ele quer se esconder, e aí ele vem falar, talvez eu queria me proteger, porque a noite no deserto é perigoso, pode até ser, mas aquela caverna ali se torna um lugar dele. Ele fica lá na caverna, esperando alguma coisa de Deus. Nós, nos nossos desertos, entramos nas nossas cavernas, esconderijo do esconderijo. Além de me isolar, eu me fecho. Além de me esconder das pessoas, eu me fecho um pouco mais. Rompo os contatos, porque eu não quero lidar com os meus problemas. E aí quando você vai perguntar para mim o que eu tenho, eu sei falar exatamente as minhas mágoas, que é o que Elias faz. Elias, quando Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aí? De vez ele pergunta, não, estou me protegendo, estou esperando a chuva passar. Não, ele fala assim, é o seguinte, os israelitas, ele começa a falar uma ladainha para Deus. Ele começa a se justificar, ele não responde, ele se justifica. Fazemos a mesma coisa. A gente tem o mesmo processo de Elias. Nos enfiamos nas nossas cavernas e a gente acha que dá para viver bem nessa caverna. É uma caverna que a gente se sente confortável. É igual casa. Casa é um problema. Casa, ela tem rachaduras, né? Se você não fizer manutenção de tempos em tempos, a gente tem problemas. Igual ontem, nós tivemos a reunião do conselho, já falamos de reparos na igreja, porque tem que fazer, não tem jeito. A igreja tem que fazer reparos. É assim que funciona, só que a gente, se não cuidar, a gente se acostuma com aquilo que precisa fazer. E aí, às vezes, a gente quer colocar uns quadrinhos onde tem infiltração, para ninguém ver infiltração, eu vejo quadrinho. Eu coloco um sofá onde está tendo uma infiltração de água, então está atrás do sofá. O problema está lá, mas eu, de alguma maneira, tenho que esconder. Isso é as nossas cavernas. Eu falo, não, eu estou bem aqui, não, viu? Fica tranquilo, está tudo certinho, estou gostoso aqui, estou bem. Não precisa se incomodar comigo, mas eu estou aqui, fechado em mim mesmo. Estou aqui não querendo papo, estou aqui não querendo conversa, estou aqui isolado, estou aqui quanto mais longe melhor. E quando vem conversar comigo, olha, estou bem, não se preocupa não, está tudo certinho. Não está certo. Não está certo. Porque quando Deus pergunta, o que você está fazendo nessa caverna? Eu vou chorar tudo que eu tenho para chorar para Deus.
Não é nem chorar aquilo que está saindo da minha alma, mas é reclamar com Deus, que é o que Elias faz. O tempo não ajuda, Elias se justifica, e Elias vem falar toda uma conversa para Deus. Ó, o seguinte, Deus, ó, presta atenção na minha reclamação, Deus, aqui, ó. Primeiro, eu tenho sido muito zeloso. Então Elias, ele começa respondendo, olhando para ele, Senhor, olha para mim, eu estou fazendo tudo certinho. Eu tenho sido, e aí ele não só fala que ele está tudo certinho, mas ele dá uma puxada em Deus, ele fala assim, ó, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Está vendo como eu sou aqui o cara certo da história? Está vendo? Sabe como você me relacionar contigo? Eu tenho sido tudo certinho, tenho sido muito zeloso, mas os israelitas não tem nada a ver comigo, aquele povo ruim rejeitou a tua aliança, quebrou os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, não tem mais ninguém igual a mim. E agora também, além de tudo isso, além de eu ser o único que sobrou, ainda querem me matar. Sabe o que revela essa resposta aqui? Sabe por que Elias vai para dentro de uma caverna? De verdade, no português, orgulho. O orgulho dele estava feridinho. Ele deixa muito claro, Senhor, eu sou muito zeloso. Eu sou o único que sobrou, mas querem me matar. Aquele papinho de não sou melhor do que os antepassados é orgulho puro. É orgulho que põe ele dentro da caverna. Ele estava se sentindo menosprezado. Ele estava achando que a coisa estava errada, não estava do jeito dele. Orgulho. E outros defeitos mais nos colocam na caverna. Nos colocam num deserto, nos colocam na caverna. Os meus problemas aqui são problemas que eu tenho que resolver comigo mesmo. Não são problemas que apareceram e caíram de paraquedas, mas foram problemas que eu trouxe para a minha vida. É bem diferente. É esse problema que está aí. Orgulho põe ele dentro da caverna. Elias tinha uma visão muito equivocada de si mesmo. Elias foi lá para o ápice. O problema é que lá no ápice, ele viu todo mundo de baixo. E quando a coisa acontece, ele queria continuar vendo as pessoas do ápice. Esse é o nosso problema. Não estão me tratando como deve. Nesta igreja não me dão devido valor. Na minha casa não me valorizam. No meu trabalho não sabem o que eu faço. Não sabem quem eu sou. Mas na verdade o que está lá dentro é orgulho. Estou com orgulho ferido. E no meu orgulho ferido, eu me escondo. Eu fujo. Não enfrento, não encaro. Porque com o meu orgulho, primeiro que a maneira certa de Elias enfrentar esse negócio aqui, era se humilhar diante do Senhor. Senhor, ajuda a mim. Elias, para resolver o problema dele, tinha que ir na posição contrária do orgulho. Ele falou, Senhor, me submeta a Ti e resolve esse problema para mim. Mas não, eu sou Elias. Onde já se viu alguém se levantar contra mim? Deserto. Fujo, vou para a caverna. Eu estou inconformado da caverna, mas eu fico lá dentro de birra. A birra me leva para dentro de uma caverna. E nós somos birrentos, sim, com Deus principalmente. Porque Deus não fez o que a gente quer. A gente é uma geração muito mimada, que quer as coisas para Deus de ontem. Alguém ensinou para a gente, e eu não sei quem foi, que Deus tem que fazer aquilo que a gente quer. Mas não tem lugar nenhum na Bíblia que está escrito que Deus faz o que a gente quer. A proposta de Deus, em toda a palavra, é, Ele cuida de vocês. Só que cuidar de Deus para a gente é um pai que cuida do filho. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Você não dá tudo que o filho quer. Porque se der tudo que o filho quer, ele vai se matar, literalmente. Birra levou Elias para dentro de uma caverna. E eu estou falando de Elias, eu não estou falando de um qualquer, não estou falando de um cara que conheceu Deus ontem, estou falando do cara que levanta e põe o dedo na cara do rei Acabe em nome de Deus. É o cara que ora e Deus derrama fogo do céu, mas é o cara que tem birra. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão pode ser pastor, cara. Você pode ser o pastor da igreja, mas se você não vigiar, o seu coração vai encher de orgulho e a tua birra com Deus e com tudo vai te colocar dentro de uma caverna. E aí você está lá esperando Deus de dentro da caverna, e Deus fala, o que você está fazendo aí? Você se justifica, meu Deus, olha, eu sou zeloso. Você não está falando o que você está fazendo lá,
em vez de dar uma puxada em Deus, ó Senhor dos exércitos. Como se Deus caísse nesse papinho teu meia boca. Eu sou zeloso, eu sou o único dessa igreja, desse bairro, dessa cidade, que te louva. Sou o único crente. Deus só vendo você falando isso. E você lá fechadinho na caverna, reclamando. A caverna da reclamação. E Deus só vendo você falar aquilo ali. Porque eu sou o único, eu sou zeloso, eu faço certo. Eu acho legal a resposta de Deus. Primeiro que Deus ele vai solucionar o problema de Elias da seguinte maneira. Ele vai falar assim, ó. Tá bom, Elias, fique no monte, sai aí da caverna, fique no monte na presença do Senhor, versículo 11. Pois o Senhor vai passar. Deus vai passar. Então Deus vai resolver meu B.O. Só que aí acontece algumas coisas. Veio um vento fortíssimo, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. O que significa isso? Não é que Deus não produziu aquilo, mas Deus não usa aquilo para falar com Elias. Deus produz aquele negócio, mas não é ali que Deus vai falar com Elias. Depois do vento, houve um terremoto também que Deus fez, mas o Senhor não estava no terremoto. Deus não usa o terremoto para falar com Elias. Depois do terremoto, houve um fogo, versículo 12, mas o Senhor não estava nele. Quer dizer, primeiro, acontecem algumas coisas que eu acho que são muito interessantes, que é o seguinte, primeiro que Deus não vai compactuar com esse orgulho de Elias. Ele fala, sai dessa caverna aí. Deus não dá moral para Elias. Não fala, puxa, é verdade, né? Você é tão zelosinho, que bonitinho que você é. Não fala, vai sair da caverna. Fica do lado de fora. E aí Deus vai mostrar 3 coisas para Elias. E Deus vai mostrar vento, terremoto e fogo. Pirotecnia. Coisa incrível. Abalar. Se é fogo cair do céu, agora você vai ter coisa poderosa. Só que Deus não fala com ele na pirotecnia, não. Deus não ia falar com ele com tudo isso, porque Elias estava se achando demais. Deus ele mostra que ele tem poder sim, mas não é assim que Deus fala com ele. Deus não ia dar um show para falar com Elias. Muita gente está numa caverna esperando um show de Deus. Um show! Não, porque Deus tem que vir aqui, fazer não sei o quê, bababá, porque aí eu vou saber que é Deus. O texto está mostrando para a gente que aconteceu muita coisa. Mas o texto fala, não foi ali que Deus falou com ele, não. E tem gente esperando. Vento que parte monte. Ah, Deus, manda um vento para falar comigo. Manda um terremoto, manda um fogo. Eu quero show. Eu quero espetáculo de Deus. Eu quero cinema de Deus. Eu fiz Deus de entretenimento agora. Por quê? Porque Deus faz isso. Mas o texto está falando que Deus não respondeu com ele nesse negócio. Depois do fogo, versículo 12 ainda, na metade para o final, e depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Então quer dizer, uma coisa muito leve, muito leve. Quase que, murmúrio é aquela coisa que a gente mal ouve, né? Uma brisa que a gente não consegue perceber. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na frente da caverna. Primeiro que Deus, a presença dele é marcada por uma brisa. É ali, naquele murmúrio, aquela voz que sai da brisa, é ali ele escuta a voz de Deus. Deus não está falando com Elias através do show, mas Deus está falando através da brisa. Quando Elias escuta, aí ele toma uma atitude, ele sente o que Deus está falando para ele. Aí, opa, não sou besta, vou sair da caverna agora. Deus está falando. Até então ele não tinha saído da caverna. Deus muitas vezes está falando com a gente nas nossas cavernas, que nós nos colocamos lá dentro, com todo o nosso orgulho, com todo o nosso zelo, com toda a nossa forma única de que a gente é único. Deus está falando com a gente através de brisas, através de som calmo, que muitas vezes sai desse púlpito, muitas vezes sai dessa palavra, muitas vezes sai do louvor, muitas vezes sai de um cumprimento com o irmão.
Deus está falando com você através de brisas leves, de um irmão que fala com você, tudo bem, eu gosto de você, você faz falta para mim, fico muito feliz de te ver. Deus está falando para você isso, só que você está esperando o show pirotécnico de Deus. E Deus não vai fazer pirotecnia para você. Deus está falando através de brisas para você. Deus está falando através de brisas diárias com você. Só que está esperando um show vindo de Deus. Para a gente finalizar essa mensagem, aí Deus simplesmente, Ele não responde o que Elias quer. Ele vai falar assim, perdão, antes disso, Ele fala assim, a voz perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Versículo 14. De novo, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Não muda! Mas, homem orgulhoso, gente! Deus fala com ele, pergunta, o que você está fazendo, Elias? Senhor, eu sou muito zeloso. Eu imagino Deus falando, não... Deus, é claro, sabe de todas as coisas, mas de novo esse papo. Você está falando, Elias, é brincadeira, a gente faz igual. A gente faz igual. Deus vem falar com a gente, aí a gente se ajoelha para orar aquilo, a gente entendeu. Hoje Deus falou comigo, eu ajoelhei aqui. Senhor, tenho sido muito zeloso, eu sou o único que te serve, esse povo não te adora. É assim que a gente não vai fazer. A gente não reconhece que a gente está dentro de uma caverna, a gente precisa sair dela. A gente não reconhece que a gente depende de Deus. A gente não reconhece que Deus é a nossa força. A gente não reconhece. A gente está muito focado em nós mesmos. O olho está voltando para nós mesmos. O nosso orgulho faz isso. Mas aí Deus, Ele vem e responde para Elias, de um jeito muito interessante. O Senhor fala assim para ele, versículo 13. O Senhor diz, primeiro, volta pelo caminho onde você veio. Eu acho essa resposta muito boa. É meio que assim, tá bom, Elias, beleza, reclamação, agora volta por onde você veio. Deus não dá bola para o orgulho dele, Deus não vai dar bola para o teu orgulho. Deus não vai dar bola para a tua birra. Deus não vai fazer isso, porque se... Vou de novo falar com os pais aqui. Se você, pai, dá bola para a birra do seu filho, o que acontece? Você tem um monstrinho em casa. Que não tem mais como controlá-lo. Estou falando bobagem? Não. Deus não dá bola para a tua birra. E aí, de novo, a gente tem uma ideia que Deus, Ele tem que vir nos abraçar nas nossas birrinhas. Deus não tem que fazer isso, não é Deus. Deus não tem que abraçar a gente nos nossos incômodos de orgulho, isso não é Deus. Deus não é a proposta dele. A proposta de Deus para Elias é missão. Cara, para de ser orgulhoso, levanta e vamos fazer uma coisa de útil. Olha o que Deus responde para ele, versículo 15. Volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Hazael, rei da Síria. Ele começa aqui a fazer uma lista para ele. Até o versículo 17. Você vai ungir o cara, rei da Síria, rei de Israel. Você vai escolher um cara para te substituir. Você vai discipular alguém. Você vai trabalhar. Sai daí dessa caverna. Para de olhar para você mesmo e vai olhar para aquilo que você tem que fazer. E muitas vezes a gente está com orgulho porque a gente perdeu o foco daquilo que a gente tem que fazer. A gente está como espectador, sentado, esperando Deus fazer alguma coisa, mas Deus está falando para a gente, sai desse banco e vai fazer alguma coisa. Deus está falando, levanta, volta por esse caminho que você veio, você sai desse orgulhinho, porque esse orgulhinho nem mudou Deus. Deus nem falou, puxa, não, Deus não faz. E aí eu acho mais interessante a última resposta de Deus, versículo 18, olhe na sua Bíblia. No entanto, viu, bonito? Fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Viu? Você não é o único não, tá bom? Você não é a azeitona da empada não. Tem mais gente igual a você. Só para você saber. Você não é melhor do que ninguém. Ainda ouviu essa, Elias, no final da vida. Muita gente está esperando soluções miraculosas para que Deus tire você das suas cavernas que vocês mesmos se meteram. Que o orgulho de vocês se colocaram, entre os quais eu me coloco. Mas Deus está falando para a gente assim, levanta e vai para a missão que eu te dei.
Levanta e vamos trabalhar. Levanta. E aí quando eu começo a trabalhar, eu começo a depender de Deus, porque eu sei que eu preciso dele para fazer minha missão. Eu termino essa mensagem falando para você, saia da caverna e deixa o seu orgulho de lado. O orgulho não vai te levar para lugar nenhum, vai te levar para uma caverna. Vai te deixar lá, doente, morto. Saia da caverna e não espere a resposta de Deus que você quer. Deus não tem obrigação de dar a resposta que você quer. Deus tem a resposta para você que é o seguinte, levanta e vai fazer. E a propósito, você não é o único não, tem mais gente aqui que é igual a você. Sai da caverna e tem um propósito. Tem um propósito nessa vida. Seja mais que um espectador, seja mais que um consumidor. Deus não chamou a gente para ser consumidor da fé. Deus chamou a gente para ser participantes da missão dele, de resgatar o mundo. Saia da caverna e saiba que Deus nunca perdeu o controle do mundo. Deus nunca perdeu o controle. Não ache que Deus está falhando, porque Deus nunca falhou. Saia da caverna. Saia do deserto. É solitariamente eu estou no caverna. Mas Deus está aí perto de você, falando para você. Saia dessa caverna e vamos viver. Abaixa a cabeça, feche seus olhos. Pai, a gente se enfia em umas cavernas, meu Deus, que são complicadas. Quantas vezes eu já me vi numa caverna que o orgulho me enfiou lá dentro? Orgulho porque eu achava que eu era bom demais, que eu estava acima, era um gênio incompreendido. Mas na caverna eu só encontrei mais orgulho. E o jeito de me tirar de lá, meu Deus, foi quando o Senhor falou, sai, a vida não é como você está pensando. Eu lembro como se fosse hoje isso, meu Deus. Não foi um dia, foi um ano de caverna, mas o Senhor me tratou. E outras pessoas estão aqui, Senhor, que se colocaram na caverna. Seu orgulho colocaram na caverna, porque eu podia fazer mais, mas parece que as pessoas não me entendem. Eu sou mal compreendido. Mas na verdade, quando eu olho para mim mesmo, eu vejo que estou sendo muito orgulhoso, estou sendo birrento. É isso, estou sendo birrento. Me perdoa, Senhor. Eu sei que eu tenho uma missão para fazer. O Senhor deixou claro, vai, ide por todo mundo, prega o Evangelho, fala de mim, mostra de mim para os outros. E muitas vezes eu não estou fazendo isso. Eu estou parado, sentado e apenas consumindo o Evangelho, apenas consumindo isso. E o Senhor fala, vai, fala para as pessoas, vai, multiplica isso que você está ouvindo. É isso que você está falando para a gente. Mas a gente está tão espectador, tão dentro de uma caverninha, e a gente está perdendo foco, meu Pai. Tem desertos que é o Senhor que nos coloca lá, e tem desertos que nós nos enfiamos lá. E nessa caverna fomos nós que nos enfiamos. Dá-nos força para ouvir tua voz do jeito certo. Também, muitas vezes eu quero ouvir uma pirotecnia, quero ouvir um show. E o Senhor está falando comigo faz tempo, através das brisas suaves. Então, sopra de novo essa brisa, para ouvir tua voz e fazer tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, vamos louvar. Se a gente louvar, nós vamos orar. Apaixonar pra sempre.
Elias foi o homem que pediu a morte. Senhor,